amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Na verdade, a SPAL é um pouco na pegada que a gente vinha falando de outras equipes, né? Tem um elenco que a temporada após temporada, desde que caiu, né, parece que o elenco foi caindo junto, né? Hoje não tem jogadores que chamem tanto atenção como algumas temporadas atrás, né? Eu acho que o craque, apesar dos pesares, tem o principal jogador aí que vem chamando a atenção na BKT, que é o Expósito, né? Excelente volante, joga muita bola. Ele, sem sombra de dúvidas, não permanece na SPAL, né? Ele não tem como ficar muito mais tempo na equipe na BKT. Tem um ou outro jogador que chame um pouco mais atenção, como o Lamantia, tem jogadores até que interessantes, mas não demonstram bom futebol, né? A SPAL do treinador Venturato, né, já experiente, 59 anos, né, perdeu na última rodada 2-0 em casa para o Genoa. Não que o Genoa seja assim um parâmetro, porque o Genoa realmente é postulante ao título da BKT, né, ou ao acesso, mas realmente a SPAL não é, digamos que não é um parâmetro de uma equipe que chame a atenção do apaixonado pelo Cáudio, né? Ele não, o jogo após jogo, né? Você não vê que tenha isso, exatamente. Ele foi convocado pelo Mancini, mas ele já vinha chamando atenção e agora mais do que nunca, né? Um jogador que é o principal jogador da SPAL, né? A SPAL, como eu citei, não surpreende. E talvez eu venha aqui a citar, foi citado as 6 últimas, né, colocadas da BKT, mas se o Expósito sair, a SPAL é candidato ao rebaixamento. Eu falo isso sem pensar 2 vezes. Bom, eu vou até, para não estender muito, que realmente o horário está apertado aqui, pontuar alguns nomes aqui. O Vanier, que é um jogador que sempre se falou muito dele, principalmente quando ele foi para a Sampdoria, e ele nunca conseguiu desenvolver o suficiente, está constantemente sendo reemprestado, como você falou, de alguns nomes conhecidos. O Tripaldelli, né, também é outro que... Até o Dalemura, o zagueiro. O Dickmann, o Lorenzo Dickmann, que é um jogador conhecido também. Então, assim, a SPAL tem nomes individualmente, assim, que você fala, mas hoje ocupa a 11ª colocação no campeonato, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Faz relativamente bastante gols, mas a defesa é muito vazada, né? Então, tem 9 pontos agora. Só espero que não faça a campanha pífia que fez na temporada passada, né? Que também foi outro time que se esperava muito, né, que tivesse um papel mais atuante e também decepcionou, assim como o Parma decepcionou. O Federico Viviani, né, o que está lá, que mudou de time agora, era desse time aí, né? Era da SPAL e na temporada passada era o destaque da equipe. Então, mais uma perda aí para a SPAL. Como o Lorenzo, parece que foi perdendo força. Temporada, quando caiu, tinha um time bom. Depois, não tão bom. E agora, com o decorrer dessas temporadas passando, parece que a SPAL não conseguiu montar um time à altura para o acesso e periga aí certamente a acabar caindo, né? Com certeza. O último nome aqui que eu deixo, e aí eu passo a palavra para o Renan e para o Bernardo para as considerações dele, é o Zanelato, que é um jogador que eu acho bem interessante. Assim, ele hoje é um jogador que tem muito papel ali na construção de jogada e tal, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de talento nesse meio campo do... Tem o Valdzania, né? O Valdzania que também já foi da Atalanta, esteve na Cremonese, mas ainda falta, ao meu ver, assim, um jogador ali que possa dar um toque para dividir ali com o Esposito um pouco mais o talento ali. E o Zanelato, inclusive, foi cria do Milan, constantemente convocado para as seleções de base, seleção italiana, mas
é aquele caso, né? Não encontrou seu futebol ainda. Perfeito. Renan, tá contigo para você fazer as suas considerações. Bernardo também. E Como você e o Stefano pegaram ali a picanha, né? Já analisaram os jogadores, né? A campanha na Série B. Eu vou me limitar a falar que a Spalzinha, que foi finalista da Copa da Itália de 61, 62, diga-se de passagem, a SPAL é um acrônimo de Società Poliesportiva Ars et Labor, e a SPAL tem sede em Ferrara, na Emília-Romanha, ou seja, é uma rival do Bolonha. E o dono da SPAL é o ex-presidente do Bolonha, Joe Tacopina, um advogado norte-americano. E a SPAL vem entrando em um declínio desde que conseguiu milagrosamente ficar por 3 temporadas seguidas na Série A. Então, tinha o glorioso Titio Petanha como um atacante que é ídolo lá. exatamente, tinha Sérgio Flocari, era um time bizarro da SPAL que conseguiu ficar na Série A por 3 temporadas seguidas, cara, foi impressionante. Eu sempre me perguntava, quando que a SPAL vai cair, cara, não é possível. Mas nessa temporada, depois que o Joe Tacopina assumiu o comando da SPAL, eu acho que ele quis trazer ventos de mudança, tanto que trouxe o Roberto Venturato. Para quem não conhece o Roberto Venturato, ele foi o grande responsável por ter elevado o futebol do Cittadella. Todas as temporadas que o Cittadella beirou a classificação para a Série A, né, que foram acho que umas 6 temporadas seguidas, que pelo menos disputando os playoffs, foi o Roberto Venturato sob o comando do clube. Só que ele ainda não conseguiu fazer essa SPAL jogar como ele conseguiu fazer o Cittadella, né? Então umas informações aí meio interessantes da SPALzinha. Beleza, Renan, sempre relevante. Renato, até para você comentar um pouco as 3 saídas principais da SPAL, que acho que fizeram a SPAL cair ainda mais de rendimento, foram os 3 principais jogadores, inclusive, né? O Di Francesco, o Berisha, goleiro, e o Mancosu. Apesar da idade dos 3 jogadores, eram os principais da SPAL na última temporada e os 3 saíram, e aí realmente tá dando no que tá dando, né? E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.